Napoleão Bonaparte, de um jovem de sotaque estranho e origem humilde na escola militar, a imperador da França, e nome temido por reis de toda a Europa. Essa é a jornada de Napoleão Bonaparte. Muito além de um gênio militar, ele foi símbolo vivo da ambição, da estratégia e das contradições. Neste post, vamos atravessar seus campos de batalha, mergulhar em suas decisões políticas e refletir sobre o que, afinal, faz uma figura histórica ser chamada de grande. E por quê? Ele mudou leis, redesenhou mapas e desafiou tradições milenares, mas também caiu, e rápido. Napoleão Bonaparte viveu com pressa, como se soubesse que não teria tempo para tudo. Vem comigo entender o que o tornou inesquecível. A narrativa começa com uma abertura emocionante. Imagine você ser ridicularizado por sua origem e sotaque, e depois fazer reis se ajoelharem diante de seu nome. É exatamente isso que Napoleão viveu. Essa cena emblemática da sua coroação em Notre-Dame é uma cena emblemática, né? Porque ele toma a coroa das mãos do Papa, que era o clero, né? O segundo poder na França, e ele se autocoroa imperador. Então não é o Papa mais que vai coroar o imperador da França, né? O imperador, né? Porque antes a França tinha rei, né? Passaram por uma revolução, foi governada pelos revolucionários, né? E depois o poder foi entregue a Napoleão. E aí ele se autocoroa como imperador. Essa cena é muito emblemática, né? Por quê? Porque ele também tira o poder do clero, que os revolucionários já tinham feito, né? Só que aí foi o grande finale, no caso, a separação de fato, né? Esse ato simboliza a ruptura, né, com a ordem tradicional e o desejo absoluto de controle sobre sua própria narrativa. A contextualização histórica é crucial, então vamos lá. Estamos falando de uma França pós-revolução, mergulhada em caos, mudanças e uma busca frenética por estabilidade. Napoleão nasceu em 1769, na ilha de Córcega, território recém-anexado pela França. E ascendente ele ascende, né? Ascende de uma forma muito rápida no exército após 1789, depois dos 20 anos, né? A formação de sua identidade política se conecta diretamente a esse cenário instável da França, né? Do pós-revolução. Em 1804, já no poder, ele formula o Código Napoleônico, reformulando o sistema jurídico francês e com base na igualdade legal e na defesa da propriedade privada, que isso é fundamental na história, vocês entenderem esse conceito de propriedade privada, de fato, para vocês poderem entender a nossa história, tá? Uma obra legal, o Código Napoleônico, uma obra legal de leis, né? Que ainda influencia legislações no mundo todo. Como general, Napoleão rapidamente se tornou uma estrela. Em 1796, ele liderou as campanhas na Itália, com vitórias decisivas que o tornaram muito popular. 2 anos depois, foi para o Egito. A campanha, militarmente, foi desastrosa, mas a propaganda foi muito eficaz. Então, ele manipulou a imprensa. Estamos falando de França, século XVIII, tá, gente? Por favor.
Ele manipulou a imprensa e adotou símbolos da antiguidade para criar uma imagem de novo herói clássico. Surge então a pergunta: quando começa o mito? E quando o mito começa a se sobrepor ao homem? Em 1799, com o golpe de 18 Brumário, que inclusive Marx tem um livro excelente sobre isso, ele põe fim ao diretório, que era a galera que comandava a França na pós-revolução. Ele pôs fim a esse diretório e instaurou o consulado, consolidando seu poder político. Utilizava plebiscito, o telefone, desligar, plebiscito contra a mídia, que ele manipulava às vezes, né, mas também controlava a mídia, aplicava censura sutil para moldar a opinião pública, e em 1804 se autoproclamou imperador dos franceses. Ora bolas, eu sou o imperador, dá-me cara coroa. Muito bem. O historiador Andrew Roberts destacou como ele foi capaz de equilibrar como ninguém antes na França, modernização e centralização de poder, que são coisas que não conversam, né? Quando há centralização de poder, é muito difícil a modernização. Acontece, mas às vezes acontece a custas muito altas, né? Mas tudo bem, tudo bem não, mas vamos seguir aqui, tá? Napoleão venceu coligações europeias, redesenhou fronteiras e colocou parentes nos tronos. Olha. Que prática antiga, né? Em tronos de novos reinos que ele foi conquistando. Deixa eu acelerar, senão esse vídeo não vai dar tempo. A vitória em Austerlitz, em 1805, foi considerada seu auge militar. Mas nem toda glória é eterna. Povos ocupados começaram a resistir e antigos aliados se voltaram contra ele. A queda começa com a desastrosa invasão da Rússia em 1812. O inverno rigoroso e a longa retirada destroem seu exército. Depois na história alguém vai cometer o mesmo erro. Eu falo para vocês depois quem, tá? Após derrotas sucessivas, ele abdica pela primeira vez e é exilado na ilha de Elba em 1814. Aí já é século XIX, tá? Em 1815, escapa da ilha de Elba e retorna triunfalmente à França. Tipo, não aconteceu nada, eu estou de volta. No episódio conhecido como os 100 Dias. Porém, é derrotado definitivamente em Waterloo e enviado ao exílio final, em Santa Helena, onde morre em 1821. Mesmo isolado, dita suas memórias, tentando manter o controle sobre a narrativa. Olha, a narrativa é importante, certo? Então ele queria controlar a narrativa da sua vida, não os outros, né? Então a vida dele vista por ele mesmo, certo? O Congresso de Viena também, em 1815, reorganizou a Europa com base no equilíbrio de poderes, reafirmando limites e dinastias tradicionais que ele havia desafiado. Reflexão final é inevitável. Napoleão foi herói ou vilão? O que você acha? Deixa nos comentários. Um abraço.